Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta. E hoje vamos falar sobre cybersecurity e gestão de incidentes. E o nosso convidado é o João Codá, que é advogado com especialização em seguros pela Escola Nacional de Seguros. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Érica? Obrigado pela oportunidade de falar para um público tão seleto, tão importante. Espero que a gente consiga desmistificar um pouquinho a parte securitária em relação à segurança cibernética. Com certeza, muito bom tê-lo aqui. E nossa anfitriã é a administradora Renata Lopes, que é membro da Comissão Especial de Governança Corporativa, Compliance e Integridade aqui do CRA-RJ. Tudo bem, Renata? Mais uma vez, um prazer falar com você. Oi, Érica. Oi, João. Público em geral, um prazer enorme estar aqui de novo. Poder compartilhar um pouco de conhecimento, né, desse tão falado aí mundo cibernético que está afligindo as empresas. Muito obrigada por mais esse programa. O prazer é todo nosso. Bom, Renata, já que você, que é a nossa anfitriã, já está acostumada com o nosso público, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, para a gente poder situar as pessoas e depois o João vir com toda a expertise dele. Renata, como um bem tão precioso como a informação, como a gente já fez alguns programas sobre a LGPD, né? Como essa informação precisa ser tratada pelas organizações no momento que proliferam manchetes de ataques cibernéticos, vazamento de dados, sejam verdadeiros, sejam fake news, a gente está sempre inundado dessas informações. Como ela deve ser tratada pelas organizações, Renata? Se a gente começar a pensar num modelo de organização bem-sucedidas, né, e a gente tem visto até que algumas bem-sucedidas ainda estão sofrendo com isso, a gente vai olhar pela importância que essa organização está dando para a tecnologia, né? A tecnologia ela tem que dar valor à empresa, mas o quanto que a empresa tem visto esse valor pela área de TI? Ela está inclusa na abordagem de governança e gestão ou é vista apenas como uma área que dá custo, uma área que gera despesas e que não dá valor? Então, primeiro ponto é a organização olhar a TI de uma outra forma, como algo que pode e que gera valor dentro de qualquer organização, que tenha uma visão de crescimento e de continuidade de longo prazo. O COBIT, que é uma publicação da ISACA, né, que vem com todo um sistema de controle de objetivos para informação e tecnologia, ela tem um modelo de governança e gestão de TI que toda organização ela deveria, de alguma forma, começar a estudar e implementar, a fim de cobrir a organização de ponta a ponta. E quando a gente fala da organização de ponta a ponta, é a informação gerada de ponta a ponta do negócio, né? Porque bem mais do que gerar vendas ou gerar produtos, as organizações cada dia geram mais e mais informações. E saber como trabalhar esse ativo tão importante, tão precioso no mundo de hoje, dentro da organização, é fundamental. Então, a partir desse protocolo do COBIT, né, dessa publicação, a gente vai ver habilitadores de governança e de gestão de TI, né, que são governança um pouco mais estratégica, a parte de gestão um pouco mais operacional e tático, aplicáveis na organização. E aí não é só falar de tecnologia, não é só falar de sistemas, mas é falar de princípio, de política, de processo, de uma estrutura organizacional que entenda o valor dessa informação que é trafegada dentro desses processos, é falar sobre cultura, sobre ética, sobre comportamento na hora de lidar com essa informação, a própria informação em si, que a gente precisa entender a importância dela dentro de cada processo e a sua classificação e o seu nível de tratamento, ainda mais agora com a LGPD. São os serviços que são operacionalizados, a infraestrutura que é escolhida
E tem que ter, nesse meio tempo, a figura, eu acho que mais importante, que são as pessoas, com as suas habilidades e competências realmente aplicáveis a cada nível de informação e serviço e estrutura de TI. Então, não adianta você ir atrás do profissional mais barato, você tem que ir atrás do profissional adequado para o nível de tratamento de informação que a sua empresa requer, né? Então, se algum desses fatores é negligenciado, com certeza a probabilidade de concretização de um risco cibernético se torna muito alto. Então, assim, não adianta eu comprar a melhor tecnologia, não adianta eu ter um processo, se a pessoa que eu coloquei ali para trabalhar com aquele processo, com aquela tecnologia, ela não foi preparada adequadamente para estar lidando com aquilo. Então, a organização que olha e vê a tecnologia da informação, a informação da sua empresa, como uma informação que gera valor para ela, ela tem que preparar a linha de defesa no que tange a segurança cibernética. Ela tem que ter pessoas capacitadas, ela tem que ter processos, ela tem que ter tecnologia adequada. Não custa aqui, né, falar que tudo isso vai requerer investimento e são estratégias que vão requerer ações de curto, médio e longo prazo. É o que a gente normalmente fala aqui, a gente sempre toca nessa tecla, né? Que a TI hoje, ela é muito, muito, muito mais do que operacional, ela é altamente estratégica dentro das organizações, principalmente em relação à governança, ao compliance, à integridade, aos dados, que a gente tanto fala, né, Renata? Verdade. Essa tecla a gente tem que bater todos os dias, porque, infelizmente, quando a gente visita as organizações aqui, eu tenho o privilégio de conhecer empresas de diversos segmentos, eu posso dizer que isso não é exclusividade de um segmento. Vários segmentos ainda não se deram conta da importância da informação que manipula. Bom, então, por isso, temos aqui o Governança em Pauta. E agora eu quero escutar o João. João, diante de tudo isso que a Renata falou, né, o que as seguradoras consideram em análise de risco, né, quando falamos em segurança cibernética? Quais são os pontos principais que as seguradoras pegam, atuam, vão lá com a lupinha para verificar? Vamos lá. Falando em risco, né, segurança cibernética, eu acho interessante a gente trazer uma ferramenta que é hoje o seguro para riscos cibernéticos, ou cyber risks, como conhecido também no mercado. É uma oportunidade muito interessante para transferir e mitigar riscos que são cada vez maiores pelos ataques e vazamentos de dados que vêm ocorrendo nas empresas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como a seguradora vai analisar aquela empresa e aquela estrutura interna em relação ao risco que ela está sendo transferida pelo seguro. Tá? Todos os seguros que envolvem cobertura de responsabilidade civil, a seguradora ela começa a analisar primeiro a atividade daquela empresa e, em seguida, o seu faturamento. Aqui a gente já consegue ter uma noção da sensibilidade e do nível de informações e de dados tratados. Tá? Claro que empresas de pequenos e médio porte transitam muito menos dados do que empresas de maior porte. Em seguida, vão ser analisados alguns fatores para entender a exposição daquela empresa aos riscos, que estão sendo transferidos através da contratação do seguro. Ou seja, tipo e quantidade de dados armazenados, gerenciamento de acesso e recuperação de dados, histórico de reclamações, ataques e acessos não autorizados, a contingência e o plano de continuidade dos negócios e a política de proteção de dados. Então, como a Renata passou muito bem, a empresa que já sai na frente com um tipo de preparação um pouquinho mais ambientado em relação a toda essa questão de TI e de governança, vai ter uma forma de análise, vamos dizer assim, ou um carinho da seguradora em relação ao seguro que está sendo proposto e, consequentemente, uma melhor taxa vai ser aplicada naquele seguro, inclusive em relação à aceitação, porque a gente sabe que hoje no mercado nem todas as atividades, nem todos os riscos, vamos dizer assim, eles são passíveis de contratação do seguro. Existem atividades pela sensibilidade, pelo conhecimento hoje que o mercado vem lidando, como, por exemplo, a parte de criptomoedas e uma parte sensível de mercado financeiro, que ainda não contam com um atendimento ou uma abrangência, vamos dizer assim, em relação ao seguro cyber.
Mas, claro, que quanto mais preparada e quanto mais ambientada em relação a todos os processos, procedimentos que aquela empresa está, melhor será a análise, mais facilitada a aceitação e o custo daquele seguro. Então, eu queria até fazer um comentário nisso que o João colocou, que é muito importante pensar que não basta fazer seguro, né? Porque tem muita gente também procurando seguro, achando que basta fazer o seguro, se acontecer um incidente, o seguro vai cobrir, eu vou voltar à minha normalidade, tá tudo bem. Na realidade, esse seguro também só pode ser feito por quem já se precaveu, né, João? Isso, exatamente. Não basta a empresa do zero, sem ter aplicado nenhum plano de ação em relação à sua segurança cibernética, simplesmente contratar um seguro para transferir aquele risco que ela não cuidou, né? Inicialmente, a seguradora vai sim analisar qual tipo de cuidado e qual o plano de ação. Existe um questionário de risco que as seguradoras enviam antes da gente até possibilitar a apresentação de uma cotação para a empresa. Então, isso vai ser fundamental, essa análise, para a seguradora entender se aquele é um seguro aceitável, se é uma transferência de risco que ela consegue arcar e qual tipo de nível, qual nível de taxas ou de custo, vamos dizer assim, desse seguro vai ser aplicado àquele caso concreto. Então, realmente, a empresa já tem que ter uma preparação prévia, já tem que estar com o seu suporte em relação à segurança cibernética, vamos dizer, até bem pautado para que esse seguro tenha a possibilidade de aceitação e também de um custo que seja praticável em relação à contratação do seguro. Muito bem, João. Mas a gente fez tudo, se precaveu, como vocês muito bem falaram. Mas, Renata, aconteceu o incidente. Como as empresas precisam se comportar? Primeiro de tudo é que a empresa ela não pode esperar o incidente acontecer, né? Ela tem que criar um plano de resposta ao incidente. Então, se tratando de segurança da informação, é impossível garantir 100% de segurança. Então, assim, é importantíssimo que a gente se prepare. Eu costumo brincar com o pessoal que, assim, não é se a sua empresa for atacada, ela vai ser atacada. O que a gente determina é quando ela vai ser atacada. Então, a gente precisa criar proteções para impedir que isso aconteça e postergar e minimizar o impacto disso dentro da organização. Porque não tem garantia 100%. Toda hora tem uma tecnologia nova e assim como a tecnologia evolui, também evoluem os métodos de acesso para quebrar a segurança dos sistemas, né? Um estudo de segurança global do Instituto Ponemon, por exemplo, em 2019, ele falou que 63% das pequenas e médias empresas sofreram algum incidente com vazamento de dados. E segundo o levantamento da National Cyber Security Alliance, 25% das empresas, das pequenas empresas, declararam falência após um ataque cibernético. Porque elas acabam, muitas das vezes, tendo que pagar altos valores para recuperar os seus dados, ou, no caso dos sequestros de dados, para ter aberto, né, novamente os seus dados que foram criptografados no sequestro. E as empresas brasileiras, elas hoje são consideradas muito vulneráveis. Hoje mesmo saiu no Estadão, lá de São Paulo, uma reportagem falando sobre isso, sobre a vulnerabilidade das empresas brasileiras. E realmente, 43% das empresas brasileiras, por esse estudo da National Cyber Security Alliance, tem o risco de ser atacada. Então, o plano de resposta ao incidente, ele deve ser preparado. Ele tem que ter algumas informações que são consideradas fundamentais, até quando a gente fala sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Autoridade Nacional de Proteção já determinou algumas informações que são importantes ser repassadas a ela sobre o incidente. Então, você tem que definir como é que foi esse incidente para a sua empresa, descrevendo os processos que você vai executar quando esse incidente ocorrer para conter esse incidente, para que eles não voltem a acontecer, ou seja, para se prevenir, e se foi causado algum tipo de dano, que ações vão ser tomadas para
ressarcir as pessoas que foram objetos desse vazamento ou as instituições. Então, vai ser preciso listar todas as ferramentas, tecnologias e recursos que vão ser utilizados no momento do incidente. O incidente tem que ser documentado, as provas e as evidências do que aconteceram precisam ser coletadas e protegidas, os colaboradores envolvidos, tanto na contenção quanto nas ações de prevenções futuras, eles precisam fazer parte do processo, eles precisam relatar tudo, e aí eu até costumo falar muito com o pessoal da área de tecnologia. Nós, da área de tecnologia, nós adoramos tecnologia, mas a gente odeia manual, não gosta de escrever. Mas, no momento que o incidente acontece, é importante relatar tudo. É preciso documentar, porque é dali que vem a lição aprendida, porque o incidente não aconteça de novo. Então, ter esse relatório, fazer esse relatório do que aconteceu, seguir o plano que foi determinado pela empresa, que foi e deve ser amplamente discutido, treinado, envolvido os funcionários, é muito importante. E no que tange à Lei Geral de Proteção de Dados, ele esse relatório precisa ser apresentado à autoridade em até 2 dias. Então, olha como é curto o tempo para você reconhecer o incidente de vazamento de dados, se ele envolver principalmente dados pessoais, até o momento de você reportar isso à autoridade nacional, são 2 dias. Então, se você não tem o plano, e na hora que acontece, que você vai botar a mão na cabeça e falar, puxa, agora, o que eu faço? Corro para cá, corro para lá? Você perdeu tempo. Então, é por isso que esse plano de resposta é importante de ser feito, e treinado, capacitado a todo mundo, implantado, e aí no momento que acontecer, você sabe que ações tomar, o que fazer, a quem chamar, como estruturar a resposta, como notificar. É um processo que precisa acontecer e que precisa estar bem mapeado. Precisa, porque em 48 horas é rápido demais, né? Para fazer tudo isso que você levantou. E, João, me fala, acontecendo um incidente, né? Como ele é tratado pelas seguradoras, como ele é tratado internamente pelas seguradoras? Explica para a gente. Então, esse é o grande diferencial desse seguro. Ele possui uma cobertura que é chamada cobertura de resposta a incidentes. Então, esse seguro ele pode e deve, claro, ser acionado desde a identificação do incidente. A seguradora, ela atua desde a contenção da ameaça ou invasão. Ela passa a investigar aquele incidente, ela também atua na erradicação, inclusive auxiliando na restauração e recuperação de dados que foram eventualmente atingidos ou vazados. Existem também alguns custos que ocorrem paralelos ao incidente, que é a restrição de imagem da empresa, gastos com notificação, importantíssimo em relação à LGPD, tá? A empresa precisa notificar cada um que foi atingido por aquele incidente, no caso, um vazamento de dados, o monitoramento e os prejuízos causados pela interrupção da rede. Imagine que sua empresa sofreu um ataque, teve sua rede interrompida, você parou o seu negócio por 3, 4, 5 dias. Eles também estão cobertos pelo seguro, esses prejuízos que possam ocorrer a partir disso, tá? Até uma eventual extorsão que a empresa sofra em relação àqueles dados que foram sequestrados pelo hacker ou pelo invasor, ela é amparada pelo seguro. A seguradora também dá um apoio em relação a isso e pode até indenizar, caso seja necessário fazer esse tipo de resgate dos dados, vamos dizer assim. Por fim, a gente sabe que podem ocorrer reclamações futuras, reclamações em âmbito judicial, inclusive sob a égide da LGPD. Isso também está coberto pelo seguro, é uma cobertura principal, vamos dizer assim, que é em relação à cobertura de responsabilidade civil, que são os danos causados a terceiros por aquele vazamento. Ela vai garantir a indenização, o custo de defesa e, inclusive, multas, que a LGPD também já prevê em relação ao tipo de incidente ocorrido, claro que de acordo com os limites que a empresa contratou o seu seguro. E é interessante você falar sobre essa questão de extorsão, né, de hackers, porque a sociedade em geral
ela fica com muito medo disso, né? Quando a gente vê, como a gente falou no início, né, na primeira resposta da Renata, quando a gente fala dessas perdas de informações, de vazamentos de dados, a sociedade como um todo já fica, opa, será que foi meu? Ai, meu Deus, vou entrar no meu banco, vou entrar no meu Facebook. É uma questão que mexe com todo mundo, né, João? Sim, existem muitas informações sensíveis que hoje transitam mundialmente. A gente sabe que empresas terceirizam os seus sistemas de nuvem, seus sistemas de armazenamento, muitas das vezes em outros países, né? E a quantidade de informações que estão transitando a todo momento, estão sensíveis a um ataque, como a Renata falou, a gente não sabe como ou quando vai ocorrer, mas a gente tem a certeza que em algum momento ocorre. Infelizmente, nossos sistemas não têm 100% de eficácia em relação ao mundo que tanto avança, infelizmente também a parte dos hackers e dos invasores também avançam em relação a isso. Então, essa questão da extorsão é uma questão que acontece e a gente vê em notícias e entende, nossa, e vê aquilo como algo tão distante, mas que cada vez mais se aproxima de organizações e não precisam ser empresas de grande porte ou com um valor faturamento muito alto, não. Hoje em dia a gente já vê e acompanha noticiamento de ataques em empresas pequenas, médias empresas, dependendo do nível de informações que transitam e dependendo também da intenção e do acesso daquele invasor, podem ocorrer os ataques também. Verdade. Bom, e, João, explica para a gente quais são as medidas, né, que as empresas devem tomar durante e após os ataques. A gente falou, a Renata falou sobre o plano, né, de comunicação, etc. Mas e o durante e o após? Quais são essas medidas? Como as empresas devem agir? Bom, a gente fala um pouco de prevenção quando a gente fala de seguro, né? O seguro faz parte de uma prevenção, que é a transferência do risco. Então, isso aconteceria um pouquinho antes do ataque. Claro que a gente deseja que as empresas tenham a sua mentalidade formada e consigam possibilitar essa defesa também através do seguro antes de acontecer um ataque. Mas, caso aconteça durante, é interessantíssimo, é muito importante que ocorra a mitigação daquele risco, né, do incidente, que é o controle, que vai reduzir a sua gravidade. Então, até quando a gente fala da cobertura que a seguradora oferece num primeiro momento, claro que a seguradora está ali reduzindo o risco que ela tem em relação a um sinistro que vai ser avisado, né, a um prejuízo que está sendo causado e a indenização que ela vai possibilitar ao segurado. Se ela começa a atuar antes, ela consegue, através daquele plano de resposta bem definido, e atuando junto ao segurado, que porventura não tenha esse plano de resposta pronto, ela vai conseguir, com certeza, reduzir os danos que ela vai estar exposta em relação a esse vazamento, ou a esse incidente que ocorreu. Quanto mais rápida a resposta, menor o prejuízo. Isso está claro, não só em seguro contra riscos cibernéticos, mas qualquer outro tipo de incidente que seja causado. Quanto mais rápido, menor a gente tem em relação ao prejuízo. A Renata já citou muito bem o prazo de apenas 2 dias que as empresas têm para notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um prazo super pequeno, um prazo super rápido, que a gente sabe que, dado o plano de resposta e dado o cumprimento dessa notificação, a empresa com certeza vai ter a sua possibilidade de ter uma multa ou de ter uma penalidade imposta reduzida em relação a isso. Agora, em relação a vazamento de dados, quando a gente fala, posteriormente é super importante que aconteça um acompanhamento desse vazamento. Porque o que acontece? A gente acaba não conseguindo determinar a extensão dos danos, porque você ainda não tem uma reclamação, você ainda não sabe qual foi o potencial dano que foi causado, o dado de quem que foi vazado. Então, assim, essa informação, esse acompanhamento posterior, que vai começar ali na notificação, quando a empresa é obrigada pela LGPD a notificar todo mundo que foi atingido, esse acompanhamento posterior vai ser importantíssimo, porque a gente sabe que hoje as reclamações judiciais elas podem acontecer até o prazo prescricional, e ele vai além do vazamento alguns anos. Então, a empresa tem que fazer esse acompanhamento para que, caso aconteça um tipo de reclamação, ela, claro, tendo o seguro, possa acionar a apólice devida, que cobriu aquele período onde ocorreu o vazamento, mas também ela pode acompanhar outras ações que acontecem, né, quando você tem a partir da primeira, né? Algumas reclamações elas ocorrem através de jurisprudência, em que outras pessoas que foram atingidas olham, sabem que aconteceu o vazamento e sabem que houve uma indenização por aquele prejuízo que foi causado, e advogados ou a própria pessoa atingida vai buscar o judiciário a partir de uma outra ação que ela teve conhecimento
de que foi indenizada, de que teve algum sucesso, e ela vai buscar também a sua indenização. Bom, então, João, explicado isso, a gente falou tanto dele, mas vamos focar agora nesse plano de resposta. Renata, como as empresas, como as organizações podem criar e implementar esse plano? Então, eu vou tentar criar um passo a passo, tá? Para ajudar o pessoal que está nos assistindo. A primeira parte é a preparação, né? Então, nessa etapa em que o plano precisa ser escrito e implementado de forma eficiente, a gente tem que definir as políticas de tratamento dos incidentes, né? As ferramentas, o processo de gerenciamento desse incidente, o plano de comunicação que vai ser executado tanto para a empresa, né, os stakeholders, o conselho, os gestores, quanto se ele envolver vazamento de dados de clientes, de fornecedores, essas pessoas também precisam ser comunicadas. Então, esse plano de comunicação, ele contempla todos os públicos que vão ter algum tipo de interesse nesse vazamento. E no plano de resposta, que precisa ser determinado, tem que ter ali todas as áreas que precisam ser envolvidas, dependendo da complexidade desse incidente, e a priorização das ações que devem ser implementadas no plano. Então, essa preparação é a formalização, é a documentação, é o treinamento de todo mundo que vai participar, né, caso aconteça um incidente. A segunda etapa bem importante desse plano é a parte de identificação. Então, é identificar quais tipos de incidentes podem acontecer. Então, para que a gente tenha uma boa implementação do plano de resposta a incidentes, é importante saber quais são os tipos de incidentes que aquela empresa pode vir a sofrer. É importante ter uma equipe de segurança da informação que conheça tecnicamente, que conheça o processo, que participou do processo para priorizar as medidas de detecção, de identificação do incidente, que tenha acesso a ferramentas de monitoração, aos logs, às mensagens de erro, enfim, tem que ter uma equipe ali na primeira linha olhando tudo isso e que consiga rapidamente fazer essa identificação do incidente. E a partir do momento que se identifica esse incidente, a resposta deve ser decisiva e executada rapidamente. Então, identificar e agir rapidamente faz com que esse erro, ou esse incidente, ou essa falha, ela gere um impacto menor dentro da estrutura. Então, quanto mais você se prepara e testa o seu modelo de resposta e reduz o tempo para a contenção do incidente, melhor. Então, isso é muito importante, que as pessoas sejam capacitadas para identificar aquele problema. Então, fez a identificação, começa-se as ações de contenção, porque o primeiro momento, quando você identifica o incidente, você tem que parar o incidente. Nesse momento que você vai parar o incidente, tentar conter aquele vazamento de dado, ou o crash né, o sistema lá tá bichado, daqui a pouco ele para de funcionar e você tem que voltar um backup, por exemplo, para voltar ele para o ar, e algumas coisas nesse sentido, eles têm que ser tomados rapidamente. E, geralmente, uma pessoa que está agindo nessa contenção, né, e outra documentando o que está sendo feito de contenção, porque nada disso pode ser perdido, né, porque a gente tem que coletar o máximo de evidência e de prova do que aconteceu. Uma vez que essa contenção está posta no ar, parou-se o vazamento, aí vem as ações, né, a etapa que é a remoção da ameaça. O que causou isso? Então, precisa ser restaurado os sistemas, se eles por algum motivo bugaram e saíram fora do ar, precisa
voltar um backup se o dado foi comprometido. Então, vem agora o momento de erradicar essa ameaça e fazer ações para prevenir que elas não aconteçam de novo. E uma etapa mais à frente, pode ser necessário fazer uma fase de recuperação e reparação, não só no ambiente, quanto também os danos que foram gerados por esse acidente. Então, por exemplo, essa semana eu recebi aí uma mensagem de uma empresa falando que ela teve um problema de cybersecurity e que provavelmente os meus dados foram comprometidos. Então, esse tipo de informação precisa ser disparada, precisa ser notificado ao titular de dados, se envolver dados pessoais, né? Se não, notificar, pelo menos para saber que houve esse tipo de situação, e informar quais foram as ações realizadas pela empresa no sentido de proteger para que não aconteça mais. Então, essa fase de recuperação e reparação não é só interna, ela precisa acontecer externamente também. E no ciclo do fechamento disso, que é uma coisa muito importante, é a questão das lições aprendidas. Uma vez que se fecha, né, eu fico assim, ó, beleza, tá tudo reparado, tá todo mundo notificado, é o momento que você dá aquela suspirada, ufa, passou, né, passou o momento do caos ali. Vem o ciclo mais importante desse processo, que é fazer uma análise das lições aprendidas nesse incidente, porque muitas das coisas que vão ser vistas ali e vão ser estruturadas, elas vão servir de base para que você melhore o seu processo, né? E possa fazer com que mitigue outros eventuais riscos que tenham sido apontados. Então, é um ciclo que deve ser revisado continuamente. Não é acontecer o incidente, eu resolvi e pronto, esqueci. Não, ele precisa ser revisto, lições precisam ser tiradas dali e ações precisam ser feitas para que isso não volte a acontecer. Então, mais ou menos essas 6 etapas que precisam ser cumpridas pelo incidente, e provavelmente a notificação delas hoje não é só apenas para a NPD, mas para quem fez o seguro é importante que todas essas fases sejam cumpridas, até para a questão do seguro também. Perfeito, Renata. É interessante você falar sobre essa questão de fechar o ciclo, porque falando de segurança cibernética, daqui a pouco se abre um outro ciclo, porque já mudou, porque já é uma outra tecnologia, uma outra forma de ataque, e a gente tem que aprender, as organizações têm que aprender com cada um deles. Bom, infelizmente, quando a gente está se divertindo, quando a gente está aprendendo, o tempo passa rápido. E vamos ter que terminar aqui. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês mandassem, tanto o João quanto a Renata, mandassem um recado para quem está assistindo a gente, né? Sejam empresários, sejam gestores, sejam estudantes, sobre a importância de focar nessa questão da tecnologia da informação, de focar nessa questão do seguro e da segurança cibernética. Então, Renata, vamos começar então por você, nossa anfitriã, aquele recadinho final para os nossos espectadores, sejam administradores, gestores, estudantes ou empresários que também assistem o Governança em Pauta. Pessoal, prevenção. Prevenção é importantíssima nesse momento. Não adianta tentar pegar um seguro, transferir todos os seus problemas, isso não vai funcionar, esse é o nosso recado. Então, estabelecer um plano de resposta a incidente, uma política de segurança cibernética é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Você que é administrador, você que é aluno, que está envolvido no dia a dia da empresa, leve esse conceito para dentro da sua empresa, porque é um momento muito importante para todo
o nosso ciclo econômico, né? Como eu falei aqui, 25% das pequenas e médias empresas, elas podem quebrar a partir de um ataque cibernético. Então, fica aqui o meu convite para você fazer uma análise criteriosa do seu ambiente. Quero agradecer a Érica, ao CRA por mais essa oportunidade, ao João Cotá por ter atendido ao nosso convite, estar aqui falando desse assunto tão inovador, e a você, telespectador, que nos assiste mais uma vez. Obrigada, Renata. João, sua fala para quem está assistindo a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Governança em Pauta. Muito obrigado. Convido a todos a conhecerem um pouquinho mais em relação ao seguro, que é uma ótima ferramenta de proteção. Claro, não deixando de lado todo o plano de ação que as empresas devem estar cada vez mais atentas, mas principalmente aproveitando a entrada em vigor da LGPD, mais uma grande ferramenta e uma grande opção para trazer segurança às nossas organizações, contando com um parceiro que vai atuar com você desde o primeiro momento do incidente até um eventual prejuízo que sua empresa possa servir. Obrigado a todos, espero que tenha sido proveitoso e fico à disposição. Com certeza foi. Muito obrigada, Renata, obrigada, João, e obrigada a você que assistiu até aqui. Já sabe, a cada 15 dias, o Governança em Pauta traz temas que estão na crista da onda, temas super atuais, para você também ficar inteirado do que está acontecendo no mundo das organizações. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.